gente, boa noite. Prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo mais um bom convidado no Sempre um Papo. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 33 anos em Belo Horizonte, São Paulo, e há 2 anos aqui em Santo André, que é uma alegria grande trazer os autores que o público sempre prestigia e é sempre muito simpático. Eu tenho essa boa surpresa para vocês, eu consegui prolongar um pouquinho o tempo de estada no Brasil do Walter Ugumãe, e ele estará com vocês aqui no dia 26. Ele nem em São Paulo vai, hein, gente? No Sesc de São Paulo, vem direto do FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, que eu faço lá já há 8 anos, direto para cá. Vai lançar 3 livros novos. E hoje nós temos a presença do Zé Trajano, que vem lançar o seu livro Os Beneditinos, e vai contar também alguns supersticiosos, não, né, Trajano? Não. Para contar umas dicas do novo livro que ele entregou para a Companhia das Letras. Ele veio me contando aqui, que é muito legal. Ele vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, logo depois quem sobreviver. Brincadeira. Que 1 horinha a gente vai para os autógrafos lá fora. Continuamos a conversa lá. Trajano, nós saímos do mercado municipal de Belo Horizonte para cá direto, né? Deu tempo, né? Porque estava em Belo Horizonte com a gente há uns meses atrás. Vamos abrir falando sobre os beneditinos? Bora? Literatura primeiro, depois... Ok. Boa noite para todos e todas. Bom, ele falou do mercado municipal de Belo Horizonte. Quem não foi deve ir, porque é um negócio impressionante. As pessoas que não saem do Brasil, né, e voltam dizendo, não, foi lá em Barcelona, tinha um mercado sensacional, em Madrid, não sei o quê. Olha, o de Belo Horizonte não deve nada a esses aí. Come-se muito bem, tem uma quantidade, uma variedade de queijos, cachaça, produtos mineiros, é um negócio sensacional. Fui muito bem recebido lá pelo Afonso. Almoçando, depois eu falei, vamos embora. Eu fiquei. Pode ir. Eu fiquei. Olha, na verdade, o Beneditinos, que é esse livro que nós vamos falar sobre ele, é o meu 3º livro. Que eu tinha escrito primeiro um chamado Procurando Mônica, depois veio Tijuca América, e esse vem a ser o 3º, Beneditinos. Eu nunca, até hoje, eu não me considero um escritor. Eu acho que escritor está em outra enfermaria. Você falou do Walter Ugumãe, aí é coisa grande. E nós temos no Brasil também grandes escritores. Eu acho que eu posso ser um bom contador de histórias. Pela vida que tive, eu tenho 72 anos e trabalho desde os 16 no jornalismo e tive várias experiências de vida assim, que interessantes e que estou colocando nos livros. O primeiro deles, que eu nunca imaginei que fosse escrever um livro na minha vida, chamado Procurando Mônica, o maior caso de amor de Rio das Flores. Rio das Flores é uma cidadezinha que fica na divisa de Rio com Minas, aquela região do Vale do Café, Valença, Barra do Piraí, tem umas fazendas bonitas ali e tal. E a Mônica era uma jovem que a família dela tinha fazenda na região, e o meu avô era administrador de uma fazenda, gloriosa Fazenda da Forquilha, que existe, mas está completamente abandonada, foi vendida. Hoje tem criadores de gado lá que não querem saber de preservar aquela estrutura legal, casa grande e tal. O meu avô sempre foi empregado do irmão. O irmão dele era milionário. E o meu avô sempre duro. Podia ser o contrário, né? Porque aí eu tinha uma herançazinha, quem sabe. Brincadeira, gostava muito do meu avô. E eu passava as férias lá em Rio das Flores, e naquela época as férias eram maiores. Você acabava o ano letivo em dezembro, aí vinha Natal, Ano Novo, janeiro, fevereiro, o carnaval fosse março, eu só voltava depois do carnaval. Então eu passei muito tempo da minha vida em Rio das Flores, na fazenda da Forquilha, visitando e ficando com meu avô, minha avó. E me encantei com essa moça, Mônica, que era tão jovem como eu na época, e acabo me apaixonando por ela. Ela tinha aqui 15 anos, e eu também, eu era um pouquinho mais velho. E esse primeiro livro eu narro as peripécias de me apaixonar por ela, lá em Rio das Flores, e depois faço uma viagem de navio
ela ia fazer uma excursão pela Europa com estudantes de navio, levava 10 dias para ir, 12 para voltar, e eu sigo a Mônica nessa viagem. Isso tudo é verdade, o livro tem de ficção, tem uns 10%. Vou preso na Europa, brigo com a polícia lá em Cortina d'Ampezzo, isso é verdade. Mas eu, na verdade, nem briguei, eu tentei separar a briga que era dentro de uma boate, e os meus sonhos de consumo, era uma excursão, né? E o pessoal brigou com um policial. A gente não sabia que era policial, estava paisano. E os meus sonhos de consumo naquela época, veja como é que é a natureza, como diria Zé Trindade, era ter uma camisa Lacoste. E eu estava com a camisa Lacoste que eu tinha comprado em Paris, com um jacarezinho. Na hora da confusão, alguém puxou a manga da camisa Lacoste, arregaçou. Falei, peraí, eu tenho que chegar no Brasil com essa camisa em cima. Tiro a camisa. Olha que era inverno, mas dentro da boate, era uma estação de inverno, no lugar chamado Cortina d'Ampezzo, no hotel onde fizeram a gravação do primeiro Pantera Cor-de-Rosa. Tiro a camisa, para não atrapalhar a minha camisa gloriosa, Lacoste. O que aconteceu? Esse senhor que brigou, não era tão velho, jovem, forte, chamou a polícia, os comandantes, era chefe da polícia, Carabinieri, subiram na boate para ver o que estava acontecendo, o pessoal brigando. Eu era o único idiota identificável, o cara sem camisa. Levaram 5 ou 6 e eu, bom, conclusão, fica preso uma semana, teve julgamento, e eu peguei uma pena de 6 meses, a pior pena de todas, porque eu era identificado. Bom, esse é o primeiro livro, que é curioso, porque eu estava escrevendo com dificuldade de escritor iniciante, e eu tenho 3 filhos. E eu tenho uma filha, os 2 mais velhos moram em Londres há muito tempo, já me deram 4 netinhos, 3 netinhos e um netinho. E eu liguei para a Marina e falei, Marina, eu estou escrevendo um livro, sabe assim, eu contava para todo mundo esse caso da Mônica, o pessoal escreve. E aí eu falei, ó, tá assim o livro. Ela falou, não, faz o seguinte, manda para ela, vê o que ela está achando, e você continua. Eu falei, mas não falo com ela há 45 anos. Não, dá um jeito. Fui atrás. Vocês não sabem o que é encontrar uma pessoa há 45 anos. Senhoras e senhores, não é mole, não. Mudou o nome dela. Ela não chamava Mônica, né? Não, eu mandei, descobri, morava em Teresópolis, mandei o livro e tal. Ela leu, não foi bem assim, então é um pouco de ficção, tem que dar um brilhozinho para ficar melhor. Tá bom. Marcamos o encontro. Está tudo contado no livro. Marcamos o encontro em São Paulo, que ela tinha um irmão que morava na capital, aqui na capital paulista. E eu, de propósito, levei para jantar num restaurante chamado Forquilha, que tem lá em São Paulo. Para dar um clima, né? Forquilha, então. Olha, eu não vou contar o livro todo, você está vendendo aí na porta, algumas pessoas compraram. Então eu vou deixar em suspenso. Esse foi o primeiro livro, essa história. Tive uma certa dificuldade para escrever, que era o primeiro. Eu não acreditava, eu não sou bom nisso. Eu acho que eu tenho uma história boa para contar, mas eu acho que não vai sair legal. Bom, muita gente foi à noite de autógrafo, algumas pessoas gostaram, me entusiasmei. Né, Afonso? A gente gosta de um elogio, de uma força. Aí escrevi o segundo, que não tinha nada a ver com o primeiro, que é sobre o meu bairro, a Tijuca, e sobre o meu time de futebol do coração, que é o América. Juntei numa palavra só, Tijuca América. Você vê, escrevi um livro sobre a minha infância na fazenda. Esse outro livro também tem a ver com a infância e com a adolescência, criado na Tijuca, torcendo pelo América. Mas o que eu fiz nesse livro? O América é um time que está mal das pernas faz tempo, não dá alegria para ninguém, só dá tristeza, está na 2ª divisão. Uma espécie assim portuguesa de esporte de hoje. Era uma espécie de Juventus, que também está em divisão inferior, mas conserva com a Moca ainda mantém aquela chama, né? Futebol raiz. Virou até programa, né, Marcelo? O pessoal ia na Moca assistir, depois comia o canole no intervalo, a esfirra depois. Não. O América é um time da Tijuca, não é mais. Onde era o campo, acabaram com aquilo ali. Aí eu pensei, bom, se eu contar a história do América, não vai interessar a ninguém, nem a mim.
E eu quero ver o meu time campeão de novo. Como eu vou fazer isso? No livro O América é Campeão. Eu invento uma história que eu procuro pais de santo, Mãe de Ná, Roberto Diogun, Uri Geller, esse pessoal todo. Faço uma reunião com eles. O negócio é o seguinte: eu estou com um problema sério. Eu queria que o meu time voltasse a ser campeão. E que trouxesse de volta aqueles craques do passado. Eu falei, é difícil, aí seu pedido. Aí eles se reuniram numa ilha da Luiz Del Fuego, que era uma vedete de nudismo. Passam 3... Belo Horizonte? Era essa ilha do caminho para Paquetá. Assim, a gente passava de barca, ficava olhando se tinha alguém nu ali, não via nada. Eles passaram 3 dias e me chamaram. Quando eu cheguei, estava tudo destruído, árvores no chão, teve muito raio, aquela força de todo mundo. E disseram, vai dar para fazer assim. A gente vai trazer de volta os maiores jogadores no América de todos os tempos. Mas tem algumas condições. Eles vão jogar e desaparecem. Eles desaparecem só na hora do jogo. Não podem dar entrevista para ninguém, não pode falar com as famílias. Desaparecem para jogar. Digo, tá bom. Bom, isso foi um escândalo no Rio de Janeiro, porque como é que um time de morto-vivo vai jogar? Tem um personagem que é Eurico Miranda, que protesta. Aí eu fui até o Papa, porque o Papa Francisco, torcedor do São Lourenço, gosta de futebol, ele aprovou. O Papa está dizendo que pode, então deixa, vai. O América se vinga, aí tem vários percalços e tal. E essa história é curiosa, porque no final, o que o América é campeão, tem uma grande festa no velho estádio do América, porque o velho estádio é refeito, onde não tem mais estádio, tem um local do estádio, mas no livro o estádio eu também peço para que o campo esteja de novo lá em Campos Sales. E o América joga em Campos Sales. E há uma grande festa lá na Tijuca, com a presença de todos os americanos famosos mortos que também ressuscitam para a festa. Silvio Caldas, Lamartine Barros, Virginia Lani, Francisco Alves. Foi a maior festa musical da história do Rio de Janeiro. Mário Reis. Porque o América, nos anos 30, 40, os artistas principais, cantores, todos torciam pelo América. Mas no fundo, não era isso que eu queria. Eu queria reencontrar o meu pai, que foi meu pai que me fez torcer pelo América. Então, no jogo final, que é contra o Flamengo, que a gente se vira, na torcida do América, além desses artistas todos, estão os pais, estão o pai do Romário, que tinha morrido, os pais do Zico e do Edu, que o Edu morre ídolo na história do América, e meu pai. Só que a gente falava com eles, mas eles não... Eu dizia assim, não está estranho, isso aqui é o jogo mesmo? Eu falei, eu tenho neto agora, pai. Não dava certo. O foco era o jogo. Mas só encontrar meu pai, reencontrar, era um mote do livro que eu precisava. E o curioso de tudo, que o Tijuca América acaba da seguinte maneira. Tem o América campeão, tem a festa, dura 3 dias essa festa, e o campo. Aí tive uma ideia. Não vou contar. Esse finalzinho é bom, o final é surpreendente. Na verdade, eu caprichei no final. Então vamos chegar nos beneditinos, né? Não, mas a gente comprou o livro, como é que eu vou contar o final agora? Posso contar? Não vou contar. Isso é sacanagem. Spoiler. Bom, aí eu tô lá, infância, adolescência, o bairro que eu fui criado, o time que eu escolhi para torcer, faltava a escola. Eu estudei no Colégio São Bento como semi-interno, que é um colégio tradicional do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, um dos prédios mais antigos da cidade do Rio de Janeiro, é de 1600 e pouco. É um colégio rigoroso, de beneditinos, ensino ali, negócio bravo. Foi o único colégio que eu estudei na minha vida. Porque eu fiz o primário, primeiro e segundo primário, depois lá você entra no terceiro primário. Estudei até o primeiro científico, no final, não tinha científico naquela época, porque eu entrei em jornal com 16 anos e não estudei mais. Na verdade, eu fiz o segundo e o terceiro científico num colégio que tinha vida assim, tinha vários, boate, o pavô passou, você pagava mensalidade e passava, também lá. Eu não sei como é que meu pai deixou isso, que meu pai era um professor de história, aquele cara brabo para chuchu, mas bom, comecei a trabalhar no Jornal do Brasil e faltava contar a história do colégio. Mas eu também não queria contar, do mesmo jeito que eu não queria contar a história do América,
eu tinha que encontrar um pano de fundo para contar essa história do livro último aí, dos Beneditinos. Então, o que eu imaginei? Todos esses livros têm muito de autobiográfico, mas tem muito de ficção também. Esse Beneditinos, eu acho que é 50-50, porque o mote desse livro é o seguinte: eu imaginei, eu no dentista, pego uma revista, e está lá uma notinha. Será realizado no ano que vem o primeiro campeonato mundial de walking futebol. Futebol para velho. Que não pode correr, só pode andar. Vários colégios e clubes já se matricularam, já se inscreveram. E o maior número de inscritos são grupos de pessoas que estudaram juntas. Eu falei, tá aí. Eu falei, eu vou atrás da turma que estudou junto. No São Bento, que nós tínhamos um time de futebol. O São Bento Futebol Clube. Então, o livro é eu indo atrás desses companheiros de primário e ginásio, tentando convencê-los, depois que eu encontrei tudo, a disputar esse torneio lá em Londres, de walking futebol. E juntos a gente relembra aqueles jogos e o Rio de Janeiro da nossa época. Os anos encantados, de 1950, 1960, início de 60, onde a gente era feliz e não sabia, né? Mas foram anos realmente encantados, início da Bossa Nova, não tinha TV Globo, tinha Rádio Nacional, pujante, bons tempos, né? Mas era um Rio de Janeiro encantado mesmo, né? Não tinha um centro de modalidade de fuzil das pessoas lá embaixo. Subir em favela era uma coisa comum, você ia subir a favela para encontrar lá a roda de samba, ver o cartola, buraco quente. Bom, então o livro é isso. Eu não vou contar também o final, porque tem um périplo da editora especial. A gente treina, a gente reproduz aquelas histórias que a gente viveu junto. Conto como era estudar no colégio de padre, colégio rigoroso, como era a rivalidade com o Santo Inácio, que era um colégio jesuíta, e que ganhava sempre da gente. Se eu pudesse contar o final aqui... Eu posso contar aquela que eu contei para você? Quando você vai escrever, e tem muito de realidade no livro, não é inteiramente ficção, você se defronta com coincidências absurdas. Estava contando para o Afonso agora. Eu tive a ideia de escrever o livro, não sabia muito para onde ir. Eu tinha só essa ideia, né? Futebol, walking, futebol andando, eu vou atrás dos caras. Tinha nada, 10 páginas, meia dúzia de páginas. Recebo um e-mail. Trajano, nós vamos comemorar 50 e poucos anos de formados e no Yacht Clube, no Rio de Janeiro. Gostaria que você fosse ao jantar. Eu não me formei com eles, porque eu tinha parado no primeiro científico. Mas você é sempre lembrado e tal, compareça e tal. Falei, poxa, eu estou escrevendo sobre os caras, e os caras estão me convidando. Olha a chance eu tenho de encontrar todo mundo. Fui ao Rio de Janeiro, nesse jantar. O pessoal do futebol, da bagunça, ficou meio no canto, assim, aqueles CDF ficaram bem para lá, que era tudo puxa-saco dos pais, aquela coisa toda. E aí eu falei para essa turma que, olha, eu estou pensando em escrever um livro, já comecei, sobre a nossa turma do futebol. Vamos marcar um outro encontro? Marcamos um encontro, só aquela turminha ali. E aí foi indo. Eu comecei a me comunicar com eles, eles passavam informações. Tinha o Eduardo Amaral, o Dudu, era o centro que mais passava informações, tinha tudo anotadinho no caderno. Sabe aquele tipo de colega da gente, que o tempo passa, mas o cara tem na gaveta e no caderno, com letra toda bonitinha, time de futebol tão velho. Não tinha tudo. E eu mandava para ele, e ele dizia, não é bem isso, mas Dudu é ficção, deixa que ele não precisa ser tão rigoroso. E tem um acontecimento aí que eu contei para o Afonso que eu acho demais. Obviamente o cara já morreu, por isso que Morreu. Infelizmente ele morreu antes do livro sair. O livro é dedicado a ele. Vocês podem ver aí, quem tem o livro não, para o inesquecível Eduardo Amaral Dudu. Eu inventei uma história, não era nem plausível, porque a gente era muito novo, que a gente frequentava a zona, na Rua Alice, que era uma zona muito famosa, que era a famosa Casa de Cor, não esqueci o livro, que era famosa no Rio de Janeiro, que nós íamos em bando para lá. E eu descrevo como é que era lá. Tudo mentira.
Mas eu botei, eu, Dudu e Ivan fomos lá. Ele me liga, ô Trajano, fala um grande favor para mim. Mentira dessa. Eu falei, Dudu, é ficção. Mas eu jurei para minha mulher que eu casei virgem. Perguntou para mim. E eu nem perguntei o Afonso. É verdade ou não? Não perguntei. Não, aí eu tirei o Dudu da vaga. Né? Tirou o Dudu da zona. Tirei o Dudu da zona. E infelizmente ele morreu antes do livro ser lançado e tal. Então vocês veem o seguinte, como tem muito de autobiográfico, eu conto ali a paixão primeira, as férias, o bairro, o clube e a escola. Acabou sendo uma trilogia, sem querer. Sem querer formou uma trilogia. E eu fiquei, confesso, animado com esse negócio de virar escritor. Por isso que eu fiz o quarto agora. Que já está na mão do pessoal da Companhia das Letras, da Alfaguara, e vai se chamar Aqueles Olhos Verdes. E é o primeiro livro que eu não sou personagem, eu sou narrador. Agora você vai guardar a história daqueles olhos verdes para o próximo Sempre um Papo aqui, né? Se contar agora, ele até me contou, a história legal. Só conta por que aqueles olhos verdes. Vamos voltar ao primeiro. Dá a impressão que eu só vou colocar no crime. Eu pego esse meu avô, que eu passava as férias, e transformo ele num sujeito que ele não era. Ele tinha esse irmão rico, né? Que era patrão dele, que era, isso é verdade, esse Vicente, irmão do Zé Reis, que era o dono da fazenda, era um homem riquíssimo. E ele abraça o direito do Plínio Salgado. Ele sustentava o Plínio Salgado. Na época que o integralismo era de ação integralista, o PRP era forte, né? Vários homens importantes. Você sabe que o ministro de Moraes foi integralista, né? Abdias do Nascimento foi integralista. O Marinheiro Negro foi integralista. Era um coisa de maluco. Você era comunista ou era integralista. E então eu peguei uma fase no Brasil de 38 a 62, onde tem Getúlio, né? O golpe comunista de 35, foi um pouco antes, o golpe integralista de 38, todo mundo dá com os burros na água, o Prestes fica preso muitos anos, a Olga é mandada para campos de concentração, na Alemanha grávida, né? Mas aí quando eu pego essa época de 38 a 62 e misturo o futebol e a política, e a música, tudo que acontece, que eu acho são anos que me fascinam muito na história do Brasil. Você tem o Getúlio, que é um personagem, talvez um dos maiores personagens da história do Brasil. Você tem Juscelino criando Brasília, que é transferindo o poder para Brasília, que foi um reboliço, né? Tirando lá da minha cidade, Rio de Janeiro. Bom, muito chato foi para Brasília também, os deputados, naquela época, mas não tirou o poder, o lirismo, o encantamento do Rio. Mas o Congresso foi para lá, os ministérios foram para lá. Você tem o Jango, né? Eu não chego até o golpe de 64, porque o livro acaba em 62. Eu tenho a rede da legalidade com Brizola sustentando a volta do Jango ao Brasil para tomar posse e cedendo ao parlamentarismo. E ao mesmo tempo, você pega Copas do Mundo, você tem 38, 50 que é a Copa no Brasil, 54, 58 e 62, que o Brasil é bicampeão. Eu faço uma salada disso tudo e eu acho que deu certo, eles gostaram. Hoje, eu estava até falando, recebi hoje, antes de vir para cá, o comunicado que vamos fazer um contrato e que o livro vai ser lançado. O processo é o seguinte, eles ajudam bastante. A não ser que o cara seja um baita no escritor. Como eu já fiz alguns livros, eu mando meu livro para esse editor da Companhia das Letras, do Marcelo, ele lê, aí marcamos um café, que o Trajano é bom, mas olha, eu faria algumas alterações, talvez, aí não está bem contado aqui e ali. Eu falei, bom, deixa eu mandar uma mexida. Mandei para ele. Aí ele manda com uma série de anotações. Ainda não está no ponto. Eu digo, quer saber uma coisa? Vamos mudar esse negócio, botar o início no fim, fim no início. Bom, mudei bastante e fiquei contente com a mudança. E ele foi lendo aos poucos, ele está bem melhor, conteúdo, forma, a história, os personagens. E hoje ele bateu o martelo. Está muito bom. Vamos só tentar amarrar os capítulos, que às vezes tem algumas coisas meio soltas, talvez possa fechar
mais uns capítulos, mas o importante é que funcionou. Pô, fiquei baita feliz, né? Porque aí eu vou começar a me considerar um escritor de meia tigela, mas vou. Porque depois de você lançar o 4º livro, você fica meio folgado. Né? E a história é legal, porque não é nada disso que eu contei, o mais importante. É e não é. Porque em Rio das Flores, onde o Zé Reis vai tomar conta da forquilha, tem um húngaro, Marcelo vai gostar dela, um húngaro que tinha um apiário. E ele nasceu na Transilvânia e gostava muito de futebol. E ele fala que a cidade não tinha campo de futebol. E o Zé Reis passeia pela cidade, quando ele apresentava a cidade, mas não tem campo de futebol, aqui já não tem. Mas mês que vem eu vou receber um amigo meu, que é um grande técnico de futebol, e que a gente pode tentar criar um campo, um time e tal, que era o Dori Krusner, que foi um técnico famoso do futebol brasileiro, foi técnico do Flamengo, do Botafogo, e que lançou no futebol brasileiro o WM, que ele foi uma figura sempre que é referência. Então eu comecei a ver que a Hungria é muito presente no futebol brasileiro. Dori Krusner, anos depois teve o Bela Gudman, que foi técnico auxiliar da Copa de 54, que a Hungria perdeu na final, mas encantou o mundo, veio treinar o São Paulo, é campeão. Depois veio um sujeito chamado Ladani, que dirigiu o Botafogo. Depois veio o Gil Lamande, que dirige o América. Aí veio o Honvéd, que era um time húngaro, que os jogadores saíram da Hungria, começaram a viajar pelo mundo, o Puskás entre eles, e jogaram aqui contra o Flamengo, contra o Botafogo, jogaram no Rio e em São Paulo. Os times paulistas ficaram acovardados de enfrentar o Honvéd, que era um time maldito. A FIFA não queria permitir os jogos. Aí eu comecei a me interessar para a Hungria. Comecei a falar de vinho húngaro, bebida húngara, comida húngara. Sempre tem a presença húngara. Por exemplo, tem uma atriz chamada Isa Gábor, que foi muito famosa, em Hollywood, meio escandalosa, assim, ela de antigamente, que ela vai para Rio das Flores, toma banho de cachoeiro nua e sai nos jornais americanos. E agora vai indo, a Hungria está muito presente. Quando você contando assim, parece que esse cara está doido, está muito confuso. Mas botando no liquidificador deu samba. Beleza, vamos dar uma atualizada na sua vida, porque agora você fala um pouquinho do que você está trabalhando, do que você está fazendo agora, porque reflete uma bruta transformação dos meios de comunicação, né? Que você está participando ativamente, até do ponto de vista tecnológico, sendo que a TVT é no HD e o HD tem que ter anteninha, enfim. Dá uma atualizada agora porque reflete o que você fez. Não, é a sobrevivência. Não é porque, agora, eu fui levado por jovens que trabalhavam comigo na ESPN. Quando eu saí da ESPN Brasil, alguns jovens que trabalhavam comigo, você não pode ficar parado, vamos fazer alguma coisa juntos. E aí criamos um blog, eu nem sei, eu tenho um negócio chamado Ultrajano, que tem blog não, que tem Face, que tem site, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo isso. Comecei a fazer durante um tempo, uma parede que eu estou esperando ter mais verba, um programa ao vivo na minha casa chamado Na Sala do Zé. Na Sala do Zé, que era um entrevistado, teve o Lula, teve o Ciro Gomes, teve o Haddad, teve o professor Pasquale, teve o Bob Fernandes. E ao mesmo tempo que tinha entrevista, tinha um cozinheiro. O JB, que era um maluco de plantão, meu amigo, levava lá o Rueda, da Casa do Porco, o Tietchan, que era da Comedoria Gonzalez, a Danita, da Conceição Disco, e ficava fazendo comida, tira gosto e tal, e a gente servindo para as pessoas. Isso botou o site, onde o Ultrajano, com milhares de seguidores. Depois eu parei porque eu estava, você tem que ter mais câmera, mais luz, mais microfone. Então agora eu estou mais restrito ao site, Minha rotina é o seguinte, Afonso, eu acordo de manhã, seleciono notícias, a música do dia, uma dica de cinema, uma dica de cultural, pode ser de literatura. Aí eu coloco, mando para um menino que trabalha comigo, o Felipe, ele coloca o destaque, vários posts, várias notinhas e várias notícias. E dica de cinema e dica de literatura.
E tenho colunistas. Eu tenho alguns colunistas que entram primeiro no site, na sequência vai para o Face, quando entra no Face vai para o Twitter. Eu tenho colunistas que trabalharam como Otávio Costa, Álvaro Caldo, o Elvídio, o Salim, pessoal da ESPN. Marcelo chegou até a escrever uma época. Bom, essa é a rotina dessa rede social. Eu trabalho, eu faço um programa na TVT, faço da minha casa, usando essa estrutura que eu tinha montado para fazer uma sala do Zé, também com essa moçada, ao vivo de 6h30 às 7h, hoje eu gravei, e entra também em cadeia com a Rádio Brasil Atual, FM. A gente veio até ouvindo, primeira vez que eu me ouvi na rádio, né? Eu veio para cá, achei estranho me ouvir. Tem aquele negócio de empregado, o Felipe, que eu tinha empregado, como é que você consegue estar lá e estar aqui? E hoje eu tinha essa sensação, assim. O espiritismo chama transubstanciação. Como é que é o nome? Tá vendo? Mas bom, aí tem isso, tem a rádio, tem a TVT, e o que mais que eu faço? De vez em quando essas andanças pelo SESC. Agora, esse mês, eu estive em Araraquara, que o SESC tem o Dia do Desafio, né? Esportivo e tal, foi o lançamento lá. E estou em negociações, a Greta Garbo acabou no Irajá, né? Mas eu vou começar, se tudo der certo, em Araraquara. Nós estamos negociando para ter um programa na TV Cultura Paulista, porque eles fazem a programação da TV Cultura. Roda Viva, o Jornal da Cultura, o Cartão Verde. Mas seria um programa feito daqui para lá, mas meu pessoal iria fazer matérias lá e tal. E seria mais uma coisa para fazer. O importante é não parar, né? O livro, o grande barato do livro, quando eu não estou sem fazer nada, e estou sempre fazendo alguma coisa, era cair escrevendo o livro. Não, pô, vou pegar o livro de volta. Eu entreguei o livro para a Companhia das Letras, mas é mentira, porque eu já acrescentei. Então, na hora que voltar o outro, eu falei, eu aumentei um pouquinho. Então, acho que escrever um livro, por mais que o livro não seja nada demais, é um exercício que você tem com você mesmo. Você se dedica àquilo, você vai envolvido numa história, aquilo vai crescendo, vai tomando conta. Às vezes eu estou conversando com as pessoas, quando você está muito envolvido, o cara acha que eu não estou dando bola, confiança, não estou prestando atenção. Às vezes não estou mesmo. Estou, mas a cabeça está... Quando você está querendo acabar aquele capítulo ali, né? Mas então é isso. É a TVT, Rádio Brasil Atual, essa rede social, as danças pelo SESC. O UOL ficou de chamar para fazer alguma coisa, mas acabou não chamando. Seria um programa diário de esportes, também feito na minha casa. Eu e o Cláudio Requi, que é teu conterrâneo, né? A família Requi é grande, né? Jornalista. Claro. Mas quem sabe também apite o negócio da UOL. O negócio vai ser arranjar tempo para fazer tudo. Vai dar certo. E futebol? Futebol. Eu não acompanho mais futebol como eu acompanhava. Eu fui muitos anos um sujeito, até, não só por gostar, mas até por uma certa obrigação, uma atividade profissional. Eu criei a ESPN no Brasil. E era um canal de esportes. Então tinha que estar ligado o tempo inteiro. Transmissão de jogo, a tabela, que tem Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e tal, os campeonatos internacionais. Hoje o que eu vejo de futebol são os campeonatos internacionais e um ou outro jogo que me interessa, eu não fico. Antigamente eu via tudo, eu era chato. Também por causa da televisão. Para ficar do meu lado, eu ficava trocando de canal o tempo inteiro, querendo acompanhar. Agora não. Se eu escolho um jogo ali para ver, Santos e Palmeiras, acabou, tá bom, estou satisfeito. O jogo. Aliás, não vamos falar em futebol, não, porque eu estou no Arsenal da Inglaterra, não é frescura. Não é frescura. Tomou de 4-1 hoje no Chelsea na final da Liga Europa. Aí a pessoa, por que você torce pelo Arsenal? Para disfarçar? Não. Eu sou América, fui criado na Tijuca, né? Meu pai morreu com a bandeira do América, já escrevi livros sobre o América, minha mãe morava do lado, minha irmã mora do lado, fui criado na Praça Afonso Pena, minha história é Tijuca, minha história é América. Mas eu tenho filhos que moram em Londres. E o meu filho, o homem que mora em Londres, o João, a Marina não dá muita bola para futebol. É torcedor fanático do Arsenal. Né? Depois de Não, mas ele aprendeu. Ele morava perto do antigo estádio. O novo também não é tão distante do antigo estádio. E aí com ele eu consigo manter uma relação através de torcer pelo Arsenal,
Que é legal, então, vamos ganhar amanhã, jogamos hoje, como é que vai ser? Quer dizer, fica aquela relação pai e filho à distância. Aumenta mais a nossa relação, que é muito chato você ter filho, esses netos todos na Europa. Parece encantador, eu tenho 4 netos ingleses. Daí, beleza, não vejo nunca. Vejo. Mas não é toda hora que eu posso estar lá, porque custa caro, eu trabalho e também não pode estar aqui toda hora. Então é um avô à distância, um pai à distância. Isso em termos assim, contato é bonito, mas na prática você sente falta. E a ligação do Arsenal serve para nos aproximar. Sempre que tem um jogo a gente fala, por exemplo, eu não falei com ele agora, a derrota, que eu vim para cá. Mas amanhã certamente vamos gastar alguns minutos falando dessa lavada que a gente levou. Mas e outra coisa, o futebol, tem personagens no futebol de hoje que eu detesto. Detesto, a palavra certa é, não vou fingir não. Não vou fingir não. Neymar é um deles. Ontem a Monja Cohen estava aqui no Sesc 24 de maio ontem, e uma das horas mais divertidas que a Monja Cohen falou, ela estava falando da importância da paz no mundo, da importância das pessoas se interiorizar, porque temos que respirar, fez exercício de respiração, por exemplo, como diz o sábio Neymar, que colocou aqui no pescoço, tudo passa. Eu usei uma expressão muito forte dele, é o seguinte, ele é produto desse mundo do futebol de hoje. Que ele joga bem, joga. É o melhor jogador brasileiro, disparado. Ele lá em cima, o resto é mais ou menos. Então, os outros são muito abaixo dele. Só que o personagem Neymar, ele encarna essa coisa no futebol de hoje, do marketing, o cara chega de helicóptero para treinar, e tem 2 helicópteros. E os helicópteros estão desenhados com a figura do Batman. E aquele soquinho ridículo? Sabe? Então esse tipo de coisa, porque eles viraram popstar. Então eu no futebol, eu sou saudosista. E não tem vergonha nenhuma, porque tem que ser saudosista. Ser saudosista parece uma coisa ruim, né? Não tem problema nenhum. Eu estou falando aqui em rede social, em site, sei lá o quê, estou também acompanhando. Mas em determinados aspectos, eu tenho saudade do nosso querido Tostão, do Jefferson. Mas fazendo um prognóstico ao contrário. Algum jogador hoje que está jogando ainda te satisfaz essa saudade? Não. Não. No Brasil, não. Fora, sim. Você viu o Messi jogar, é um negócio absurdo. Isso aí é um fora de série, um louco. Né? Conta, né? Aquele cara é dele, né? É um negócio. E ele é o oposto dessa coisa do Neymar, né? Você que. Ele tá no campo. É, aquela coisa. Você tem, hoje eu vi assim, Azar, o cara que vai para o Real Madrid, belíssimo jogador. Você tem jogadores fora do Brasil que te encantam. O Cristiano Ronaldo, eu não gosto de jogador assim muito. O cara fala, eu já falei uma vez, eu ficava aqui. Quando eu trabalhava no Cartão Verde, não foi no Cartão Verde, no Cartão Verde eu trabalhei muito tempo na cultura, onde eu comecei a ser comentarista, porque eu já tinha trabalhado em televisão por trás, né? No linha de passe da ESPN, que eu fiz durante muito tempo. Aí eu dizia assim, sabe que eu não gosto do Ronaldinho? Aí eu não queria dizer que eu não gosto do Ronaldinho. Eu gosto do Ronaldinho. Mas vou dar um exemplo, entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, eu sou Messi até morrer. Então eu prefiro o jogador mais do futebol arte, do futebol mais, sabe, não deficiência. Eu prefiro, eu sou talvez daquele grupo que prefere perder jogando bem, que essa discussão interminável, também não é bem assim, mas vamos colocar como se fosse assim. Interessante, né? Sabe? Então, o futebol é uma discussão que não para, né? Você quer perder jogando bem ou ganhar jogando mal? Né? A maioria fala, eu quero ganhar jogando mal. Pois é, mas é natural que apareçam craques como o Neymar na história do Brasil. Por que você acha que está impedindo desses craques aparecerem no sistema? Não, eles nós temos bons jogadores, o jogo que eles foram embora muito cedo. Agora o Fluminense tem um garoto chamado João Pedro, né? Pedro, não, Pedro não, é o Pedro, João Pedro, 17 anos. Ele entrou outro dia, ele fez 3 gols no jogo contra o Atlético Nacional, jogo internacional. Tem 17 anos, já tinha feito
ficou 2 outras partidas. Já foi vendido para a Inglaterra, 10 milhões de libras, sei lá. Jogou 3, 4 partidas pelo Fluminense. Tem vários jogadores que saem daqui e você começa a destacar lá fora, tem problema. Eu jogava onde? Você não acompanhou aqui. Então nós somos exportadores de pé de obra. Isso prejudica muito o futebol local. Nós temos bons jogadores brasileiros jogando fora. O Juca fala muito isso. Usou essa época. Pegou para ele, né, o exportador de pé de obra. Mas como ele é muito meu amigo, eu puxo para mim também. Gente, alguma pergunta? Vamos abrir para o pessoal? Eu tenho. É claro, né, Pedro? Você quer o microfone? Tá chegando, peraí. Tá chegando. Ô Jefferson, faz essa caridade para nós. Não é porque não grava. Está gravando. Aí fica assim, só fixar até. Sabe que eu estou olhando ele fazendo Libra, né? Ô, gente, eu queria pedir uma salva de palmas. Muito fácil, muito obrigado. Tem um vídeo na internet que é sensacional, do ministro da Saúde, um desses aí, falando da maconha, e o moça ali no livro, e ela fazendo piadão. É sensacional! Vocês precisavam ver Sensacional. o Chico Sá aqui com o Fábio, mandando o Fábio falar as coisas mais absurdas do mundo, na outra edição. Como é que é a maconha, Fábio? O Fábio conhece. Bom, Zé, das várias vezes que a gente conversou, sempre tem essa coisa que a gente fala muito de passado, de busca, de saudade que a gente tem. Eu tenho saudade de fazer jornalismo, de ver, por exemplo, uma emissora que veio com uma Copa do Mundo com 8 profissionais e ganha todos os prêmios, fazer Coreia e Japão virando madrugada. Eu tenho saudade de ligar a TV de manhã e sei lá, e discutir o Luiz Bonfá e falar do sistema do Truffaut. Eu sinto falta de muitas coisas. Eu queria saber de você se essa nova mecânica, esse novo mundo, de certa forma, que a gente está vivendo, se está te compensando a gente tocar a vida do jeito que a gente está tocando, seja com o Trajano ou com o futebol Maloca e Boteco, se de alguma forma você consegue ter a mesma paixão que você tinha nessas ocasiões aí que eu falei, né? E queria saber se de alguma forma você consegue ligar o teu América com o Arsenal, por conta de Highbury, né? Se de alguma forma você está virando um Nick Hornby paulista para falar do teu América também. Vamos por partes. O Nick Hornby que ele fala, tem um livro magnífico sobre o Arsenal, que é um livro, é a ligação do pai com o filho. Eles torcem enquanto o pai levava para ver o jogo, separação dos pais. Virou filme, né? Febre de bola é o nome em português, né? Um livro magnífico. E exatamente essa ligação pai e filho torcendo pelo Arsenal. Eu esqueci de falar uma coisa que eu faço, que eu tenho muito prazer. Você agora me lembrou. Eu tenho um podcast que eu faço às segundas-feiras, fica lá. É ao vivo, na Central 3, entra no meu Face, você tem câmera para mostrar a gente fazendo, e depois, como é podcast, fica lá na Central 3. E estou fazendo uma newsletter também diária, que eu boto também sugestões de podcast e tal. E esse podcast que eu faço... Não vamos receber mais, então eu preparei de Eu falei só quem pagar agora. É. Não, eu dei de graça durante um mês. Agora, por exemplo, colabora lá no Catarse, qualquer dinheiro, mas para você eu vou mandar. Nesse podcast eu faço o pontapé. Você falou que de manhã nós tínhamos lá na ESPN um programa que era pontapé inicial, agora o nome é só pontapé, porque não é inicial e o programa é à noite. E que a gente misturava, ao contrário do que o menino aí, esse que... Leifert, né? Essa porra aí. Ele disse que futebol e política não se misturava, essas coisas. E eu dei uma entrevista para uma revista muito legal, chamada, do garoto lá de Petrópolis, não lembro da revista, de grandes reportagens. Daqui a pouco eu lembro o nome. Primeiro número da revista. Que o destino dele seria o entretenimento. Que a passada dele pelo esporte era só o rito de passagem, porque o sonho dele era ganhar dinheiro fazendo propaganda e programas de entretenimento. É onde ele está hoje. Muito bem. Apesar disso tudo, de tudo que nós estamos vivendo, no Brasil principalmente, onde a gente mora, e no mundo, porque também as coisas não estão de caçoar aí fora,
eu acho que a gente tem que perseguir, tem que ir atrás, tem que acreditar, não tem que desanimar. E por isso que eu estou fazendo essa série de coisas. Porque você imagina, o cara de 72 anos vai ficar numa praça jogando dama, no Minon, não vai ser jogar, na bateria. Então eu acho que eu tenho amigos que trabalharam comigo, eu até, não vou dizer o nome dele, eu até liguei para a mulher dele hoje, porque eu já falei várias vezes para ele escrever para a gente, nesse ser um colunista, porque ele parou de ser colunista onde ele trabalhava. Eu falei, mostra para ele, abre o laptop, mostra a cara do site como está bonitinho, mostra a newsletter que eu mando para você, mostra para ele, para ver se ele, porque ele não entende. Eu falo, estou fazendo podcast, o que é? Aí eu falei, mas você tem um ultrajano, você manda a coluna, ele falou, mas é o UOL? Não é o UOL, é o ultrajano. Então, aquelas pessoas que pararam de acompanhar e vão ficando tristes. Conclusão, ele com o Rodrigo, nesse momento ele está feliz, porque ele levou um tombo e machucou a clavícula, ele está tomando remédio, contratura, aquelas coisas. Mas, Marcelo, a gente tem que ir tocando barco, em todas as frentes. Isso que é importante. Eu toco o barco em todas as frentes. Eu sou um perseguidor, sabe? Eu sou um lutador. E uma vez o Niemeyer, eu me lembro sempre do Niemeyer nisso. Uma vez ele já tinha mais de 100 anos, mas quando estava com 80 e tantos, ele foi no Roda Viva e perguntaram lá não sei o que para ele. Ele falou, quer saber uma coisa? Só tem um jeito, paredão. Pega o cara que eu não vai, vou matar todo mundo que eu não gosto. Aí ele falou assim, mas o senhor não acha que isso não é uma expressão politicamente correta? Não tinha na época. Mas mais ou menos seria isso. Ele falou, não, depois dos 80 anos, você pode falar qualquer merda, tudo bem, tá gagado, tá maluco, tá louco. Então, eu já estou com 72. Isso que eu ia dizer, né? Eu já posso estar falando umas coisas aí que aí está meio perturbado, fica lá, né? É assim. O vídeo está assim. Mais perguntas? Ali em cima. Jefferson, obrigado. Eles levantaram juntos. É chato não poder contar o final dos livros, né? Para decidir qual dos dois aí. Eles levantaram juntinhos, vocês planejaram? Ela falou com os cavaleiros primeiro. Meu nome é Wilson Sá, prazer estar aqui com o Trajano. Trajano, estou com o seu livro aqui. Você citou... Não, ele não vai falar o final. Nem o começo, acabei de ver. É que curiosidades do livro eu vou ficar sabendo depois que eu ler. Mas tem uma aqui que eu acho que é você que vai poder me falar. Você falou que é saudosista no futebol e eu não entendi essa chuteira marrom aqui. Chuteiras marrom, normalmente as chuteiras eram pretas. Mas aí é aquela coisa. Tinha marrom também. Isso a capa é feita pela Companhia das Letras. Eles tentaram colocar na capa aí, se você prestar atenção, o mosteiro, o colégio, a igreja, tem cenário, e uma bola, um pé em cima da bola. Eles tinham colocado um meião, eu pedi para trocar, eu confesso a você que não prestei atenção na chuteira, eu pedi para trocar o meião, que tinha colocado o meião. Eu falei, nosso meião era branco, porque o nosso uniforme era o Real Madrid. Os inimigos diziam que era igual o São Cristóvão, mas na verdade era o Real Madrid. E curiosamente, o uniforme era de manga comprida, olha que coisa impressionante. Jogando aquele calor do Rio, uniforme, manga comprida. Frescura total, né, na época. Mas eu vou prestar atenção nisso aí, vou dar uma olhada. Mas eu acho que tinha marrom também, não tinha não? A chuteira marrom? Hoje tem chuteira de tudo menos de tudo. Né? A Evetrônia não vai ler esse livro, você sabe, né? Ela detesta marrom. O Roberto Carlos não pode vir aqui também? Não, ainda bem. Você do lado? Quer falar? Tem mais uma aqui. É do lado. Não, acho que é Jefferson, aquela moça ao lado dele. Os dois levantaram juntos, inclusive. Boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite. Meu nome é Daniela Reisla. Gostaria de saber do senhor, você olhando para toda a sua história, toda a sua vida, e profissionalmente falando, qual ponto você olhando hoje
falar. Eu sou totalmente realizado nisso, conquistei o meu objetivo, cheguei onde eu queria. Olha, não sei te dizer exatamente isso. Eu trabalhei em alguns lugares muito gratificantes, que me ensinaram muito, e fiquei realizado. Por dar um exemplo, eu comecei no Jornal do Brasil, com 16 anos. Trabalhei lá 6 anos. Naquela época, o Jornal do Brasil era o maior jornal do país. Lá trabalhavam os grandes jornalistas do país, mas grande mesmo. Eu era um menino tímido ali, mas o que eu aprendi, a faculdade que eu não fiz ali. Então, o fato de trabalhar 6 anos no Jornal do Brasil, eu não era nada demais, eu era um repórterzinho. Aquilo para mim foi muito gratificante. Eu me realizei trabalhando 6 anos lá, ao lado desses grandes. Foram meus professores. Essa é a primeira parte da minha vida profissional. A ESPN é uma gratificação profissional muito grande. Não é à toa que você cria um canal de televisão. É claro que quando eu falo criei, não criei sozinho, abria lá a porta. Não, contratei um grupo de pessoas, né? Mas fizemos na marra, fizemos na raça. Era muito pouca gente. Eles deram para mim um prazo de 9 meses para botar no ar. Depois de 3 meses eu chamei a turma, eu falei, gente, porque tinha um canal que nunca foi ao ar, que era da Abril. É no prédio onde é a ESPN hoje. A Abril queria fazer um canal de notícias, como tem a Globo, a Bandeirantes, Band News, Globo News, que abriu, não sei se era Abril News ou não, mas por aí, era um canal de notícias. Na época que abriu era Abril, agora faliu tudo também. Muito bem. E eles montaram uma redação, ilhas de edição, estúdios, sei lá o que e tal. E aquilo ficou meses e meses e meses comendo dinheiro, pagando as pessoas, não sei o quê, e não conseguia ir para o ar. No mesmo tempo que deram esses 9 meses para mim, porque a ESPN não era nem ESPN, já fazíamos a TVA Esportes e íamos criar a ESPN Brasil. Falei, gente, se a gente ficar muito tempo embromando, a gente não vai botar no ar, não. Vamos botar esse no ar de qualquer jeito. Porque depois de estiver no ar, vai ser uma vergonha muito grande para a Disney, que é dona da ESPN, e para a Abril, que era poderosa na época, tirar o canal do ar. Então a gente lança, vamos reabastecendo o avião no ar, vamos criando programas, trazendo gente, mostrando o que dá para fazer. Então a ESPN, onde eu trabalhei 20 e tantos anos, me deixou muito gratificado. Criei amigos, criei programas, ganhamos prêmios. Foi sensacional. Ontem eu vi até uma matéria com o Paulo Soares, um amigão, foram 25 anos. Eu inventei aquela dupla, quando eu vi assim, que legal, eu inventei Paulo Soares e Antero. Falei, vai dar certo essa dupla. O Paulo Soares é um amigão, o Antero daquele jeitinho dele. Bom, já estão há 20 e tantos anos juntos, é uma sensação. Vários dos programas, eu acho uma chatice a ESPN hoje. Porque bate bola de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E acabaram com alguns programas legais, que não é só porque a gente fazia, eram feitos por companheiros nossos, como História do Esporte, Brasil da Copa do Brasil, Loucos por Futebol, programas que podiam estar na grade em vez daquela quantidade imensa de bate-bolas. Mas vários programas ainda têm o mesmo nome que a gente deixou lá, Futebol no Mundo. O próprio bate-bola, tinha um bate-bola. Sport Center Brasil, por causa do americano, Bola da Vez, todo mundo já veio lá de longe. Então eu posso citar você o início e o fim. O início com 16 anos, não o fim da carreira profissional, mas porque agora eu estou em outra. Mas vamos dizer que é o início e o fim de uma carreira. Foi um lugar muito gratificante. O miolo também não vou jogar fora, não, teve muita coisa legal. Próximo, Jefferson. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Marcelo e eu sou corintiano. E um dos meus grandes ídolos, se não o maior, é o Sócrates, seu grande amigo. Eu sei que vocês conviveram muito tempo na Itália e imagino que aqui no Brasil também. E eu queria que você relembrasse, se possível, já que o tema é literatura e futebol, algumas histórias de autores ou livros que o Magrão gostava, ou então, possivelmente, se a memória permitisse, algo te ocorrer, de conversa sobre literatura que você teve com o Magrão. É isso. Quando o Sócrates foi morar na Itália, jogar na Fiorentina, eu não era muito próximo dele, não. Eu conhecia, tinha encontrado ele algumas vezes, mas assim, eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista, eu reuni ele e o Afonsinho,
2 médicos, né? 2 rebeldes, 2 contestadores, 2 médicos e 2 grandes jogadores. Esse foi o tempo maior que eu passei com ele. Quando ele foi para a Itália, e lá estava o Zico, estava Júnior, Cerezo, Falcão. Eu era editor de esportes da Folha. Resolvi sair para morar na Itália. E lá fui falar com Sócrates, me aproximei. Me aproximei tanto, que acabei morando na casa dele durante 9 meses. Lá não era nem Florença, ele morava em Grácina, que era, vamos chamar assim, de um distrito de Florença. E a gente conversava muito, porque ele não se deu bem lá, ele não gostava daquilo lá. Ele foi porque recebeu um bom dinheiro, mas o casamento não andava bem, a distância no Brasil, a política brasileira, ele não queria acompanhar mais de perto. E a gente conversava muito. De literatura especificamente, não lembro de grandes conversas. A gente conversava mais da vida, de uma maneira geral, e muito de música, ele gostava muito de música. Uma vez eu apresentei ele ao Bob Dylan, que é a música do Bob Dylan. Fomos para a Florença, ele comprou uns 10 LPs do Bob Dylan, 10 embaixo do braço. Eu não preciso exagerar, mas ele era assim, é uma pessoa de uma ternura, de uma amizade, de um jeito, faz muita falta, não como amigo só, como brasileiro. O Brasil de hoje estaria sofrendo, acredito muito, mas estaria aí na luta também. Mas o Sócrates foi uma grande figura. Eu acho que o futebol está aí. Nós não temos mais esses personagens jogando futebol, né? Olha a diferença entre o Neymar e o Sócrates. Só para começar. Né? Não dá para procurar semelhanças primeiro, não? As diferenças. Mas boa noite, como é que... Boa noite, Nelson. Eu sou Roberto Souza Dantas e eu sou conterrâneo do Trajano. Você é da família do Raimundo Souza Dantas. Raimundo Souza Dantas. O embaixador do Brasil. Isso mesmo. E sou contemporâneo do seu Rio de Janeiro, né? Sou caso que eu nasci e criado no Leblon, então sou flamenguista, assisti a muitos treinos, né, ali no Flamengo. O que eu quero falar com você é o seguinte, é sobre, digamos, naquela época nós tínhamos a resenha esportiva Facite, a antiga TV Rio, né, que era o Gunnar Grosso lá, e tínhamos o João Saldanha, Armando Nogueira, o Orlando Batista, o vascaíno Orlando Batista, os botafoguenses, né, João Saldanha e Armando Nogueira, o José Maria Escassa, Flamengo, e o grande Orlando Batista, que era o vascaíno. E hoje, realmente eu não vejo mais isso. O que está acontecendo, na sua opinião, com os nossos cronistas esportivos atualmente? E só um adendo que você falou sobre os húngaros. Teve um grande húngaro que introduziu o handebol no Brasil, o Paulo Nagy Kunszag, e morou muitos anos aqui em Santo André. Ele chegou na década de 40, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele trouxe o handebol, só caso que naquela época era o handebol de campo. Então nós falamos... Vou pesquisar para botar no livro, dá tempo. Ele escreveu um livro, até eu ajudei ele a fazer, né, o português dele não era muito bom, e nós ajudamos ele. Ele escreveu 2 livros sobre o handebol. É o Paulo Nagy Kunszag, que ficou radicado aqui em Santo André. Ele tinha uma loja que fazia revisão de taxímetros, velocímetros, né? Um apaixonado pelo handebol. Bela dica, eu vou atrás. Bom, deixa eu colocar aqui, corrigir algumas coisas. Bom, primeiro, Raimundo Souza Dantas, seu pai, né? Foi o embaixador do Brasil na África, em Gana. E foi um grande acontecimento, o embaixador negro, que era uma... jornalista do Jornal do Brasil. Não sei se a sua irmã, que foi casada com o Paulinho da Viola? Foi. Tá. Boa memória ainda. 72. Tá vendo? Conheci também sua irmã. Bom, o Orlando Batista não trabalhou na mesa redonda Facite. Ele tinha uma outra mesa redonda, que eu vou contar daqui a pouco. Ele era da Rádio Mauá. Mauá. Quem trabalhava na Facite, que foi a melhor mesa redonda que já houve, era Luiz Mendes, que era o âncora, botafoguense, educadíssimo, gaúcho, tinha uma voz de veludo, era casado com a Daisy Lucid, que foi uma radioatriz, depois atriz de novela e tal. João Saldanha, grande João Saldanha, uma referência para todos nós jornalistas esportivos,
botafoguense, Armando Nogueira, botafoguense, Nelson Rodrigues, Fluminense, Zé Maria Escassa, Flamengo, e você tinha alguns figurantes, vamos dizer assim, Vitorino Vieira, mas esse quadro aí que era o principal. Era um programa que todo mundo via, naquela época não tinha esses canais de esporte, era domingo à noite, e teve momentos incríveis, do Castor de Andrade lá e o João Saldanha pulou a bancada para brigar com o Castor, o programa saiu do ar. Porque o Saldanha era sensacional e maluco ao mesmo tempo, por isso que era genial, né? Mas muita saudade desse. Agora, falando de jogo, não é que todo mundo é ruim hoje, não, tem muita gente boa hoje. Tem muita gente para quem eu tiro o chapéu e acho que faz excelente trabalho. O contexto é que é complicado, sabe? Eu, por exemplo, vamos dizer, tem um estilo PVC. PVC é meu amigo, meu irmão, adoro PVC. Criou um estilo, não gosto tanto assim, mas respeito, porque é um pesquisador, é aquele cara preocupado, estuda, lê, se informa, mas ele é muito preocupado com tática e tal. Eu já não sou assim, mas respeito e aplaudo o trabalho dele. Aliás, ele comentou o jogo hoje do meu Arsenal. Estavam lá no Dia Baixão. O Mauro César, que tem fama de ranzinho. Está brigando aqui, está brigando. Tá aí? Então o tempo todo brigando com o tiro, o pessoal na rede social, sei lá o que e tal. A queda do Abel, deve ficar louco. Está brigando aqui. É um sujeito magnífico também. A Gabi Moreira, essa que fez essa matéria do Cruzeiro agora, deve derrubar a diretoria toda do Cruzeiro com falcatruas e tal. Excelente jornalista esportivo. Sou atlético. Antero Greco, que foi lá com o amigão, a dupla. O Antero não é só um homem de televisão. O Antero está escrevendo agora no UOL, foi colunista do Estadão durante muito tempo. Nós temos gente muito boa ainda. Nós não temos esse pessoal reunido. Você entendeu? Como tinha essa mesa redonda. Modéstia à parte, teve uma mesa redonda que eu participei que eu gostava muito. Que era eu, Juca, PVC. Na França. Não é? Na França. Levamos até o Chico Buarque, o Sebastião Salgado. E tinha um programa na hora do almoço, que era o Mauro, o PVC, Lúcio de Castro, que é outro jornalista esportivo. E o João Carlos. Né? E o João Carlos Canária, também era excelente. Então eu acho que tem coisa boa. O problema é que está mal distribuído. É como se fosse um time de futebol, o pessoal está fora de posição, ou está no time errado. Se você catasse todo mundo para fazer 2 programas e juntasse, daria coisa muito boa. Não digo uma mesa redonda fascista, porque juntar o Nelson Rodrigues com o João Saldanha não é para qualquer um, não, né? Tem registro disso? Não? Tem? Registro disso? Muito pouco, só fotos. Gostaria de ouvir. Só ficaria feliz ouvindo o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues ele enxergava muito mal, né? Então ele ia para o Maracanã. Ele ia para o Maracanã e via o jogo assim com amigos dele. Ele enxergava muito pouco. E aí ele perguntava assim, foi gol, né? O que nós vimos aí desse? Era gol do Biraci, sabe? Bonito, né? Ele tinha que ter sempre uma bengala, alguém explicando para ele como foi. Mas nós gostamos do Biraci. Ele criou personagem, ele tinha no Globo e no Jornal dos Esportes, A Sombra das Chuteiras. Eu recomendo muito isso aqui. Você comprar livros do Nelson Rodrigues escrevendo sobre futebol, são crônicas maravilhosas, sensacionais. Nossa! E ele criava, dava um nome para por exemplo, o Didi, campeão do mundo em 58, 62, ele chamava o Didi o Príncipe Etíope de Rancho. Muita gente não entendia esse rancho, e ele entendeu mal. Rancho é o seguinte, no Rio de Janeiro tinha um desfile de rancho, tinha um desfile de escola de samba, das grandes sociedades, que eram aqueles carros alegóricos, só com as mulheres em cima, as vedetes. Tinha um desfile de frevo, o pessoal, lenhadores, que dança com a vassourinha, com o guarda-chuva, e tinha o rancho. Vejam só, o desfile de rancho, que dançava, a escola vinha com aquela lentidão. E ele dizia que o Didi era um príncipe etíope de rancho, porque o rancho também tinha, não como hoje, que a comissão de frente virou uma coisa futurista, pula, vem, voa, naquela época era a comissão de frente das próprias escolas, geralmente com a velha guarda da escola, nomes representativos da escola, e o rancho também. E às vezes vinham fantasiados. E o Didi, como era muito erecto,
Príncipe Etíope, cara negro, né? Erecto, bonitão, príncipe etíope de rancho, que vinha naquele andar de rancho. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Zé. Prazer estar aqui contigo. Meu nome é Zô. Zé, é o seguinte, você está falando bastante de personagens. Eu queria fazer uma pergunta, por curiosidade, sobre um personagem bastante intrigante e instigante que você, pelo menos a mim, me apresentou, que é o Marcelo Vitorino. Queria que você falasse alguma coisa a respeito. Marcelo Vitorino. Não, é o Vitorino, não sou eu não. É o Vitorino, fotógrafo. O que faz aos 15 minutos, nos 15 segundos. Peraí. Eu olhei para o Marcelo. Não, Marcelo. O Fernando Vitorino. Fernando, desculpa aí. Marcelo, desculpa aí. O Fernando Vitorino era o editor desse programa que eu falei aí da hora do almoço, que tinha o João Canária, o PVC, o Mauro e o Lúcio Castro do Rio. A voz. Era o Fernando Vitorino, ele era o diretor. Ele também saiu da SPN, com a Lelo, já saiu da SPN, não dá, no ônibus é pouco. Falta o nosso querido Marcelo. E ele faz lá na TVT, em casa, ele trabalha com voz, Clube da Voz, ele grava coisas e tal. E ele criou esse personagem, que é muito interessante, né? Que ele bota uma câmera, um iPhone aqui, e faz como se fosse tirado, só aparece a boca, né? A boca, o bigode, e é muito legal. Eu gosto muito. Agora, eu tenho um problema com ele, que é o seguinte: como a gente não tem uma mesa de som adequada lá em casa, quando está acabando o comentário dele, o Rui, que cuida, que põe no ar o programa, fala 10 segundos e abaixa. Então eu nunca ouço ao vivo a conclusão do Fernando Vitorino. Eu tenho que achar legal. Mas ele é uma grande figura. Um quarto de notícia. Você tem alguma história aí do Saldanha? Saldanha tem várias histórias. Saldanha, vou te contar. Falta um filme, assim, porque o cinema brasileiro não conseguiu ainda fazer filmes sobre futebol como os americanos fazem. Talvez porque o futebol seja mais difícil de filmar e tem uma complexidade diferente. Os americanos fazem muita coisa de boxe, futebol americano, de basquete e tal. Mas o João Saldanha tem livros sobre o João Saldanha, mas não dele assim. Por exemplo, o livro do Rui Castro sobre o Garrincha é um livro meio definitivo, apesar que eu faço um pouco de crítica, respeito, eu acho que o Rui Castro escreve muito bem, tem livros maravilhosos. Eu acho que ele carregou muito das tintas do alcoolismo do Garrincha. Eu acho que tenha sido, talvez, pelo fato dele ter sido virado alcoólatra e estava parando de beber naquela época e carregou muito nas tintas do alcoolismo do Garrincha. Mas falta uma obra sobre João Saldanha. Falta. João Saldanha é gaúcho, mais carioca possível. Não existe um... Ele foi candidato a vice-prefeito, era do Partido Comunista e era muito mentiroso. Mas era mentiroso. É mentiroso legal. E outra coisa, quando você desconfiava da mentira, era verdade. Eu fui morar no Paraná para fazer um jornal diário chamado Panorama. Eu e um grupo de jornalistas sensacionais. Nós fomos fazer um diário no Paraná. E esse jornalista era a melhor turma de jornalistas disponível no São Paulo, no Brasil. Tinham feito a revista Realidade. Os mais velhos devem lembrar da revista Realidade, que era uma revista de reportagem, que o negócio era um primor, exemplo de jornalismo. Por que foi todo mundo para lá? Um tinha separado da mulher, outro estava fugindo da ditadura, outro tinha sido preso por causa da ditadura, outro estava sem emprego, aí juntou tudo, vamos lá. Narciso Calini, Hamilton Almeida, Miltainho, Palmério Dória, Alex Sonic, Jaime Leão e João Antônio, grande escritor, era um repórter especial. Palmério. Todo mundo. Aí correu a notícia. O João Saldanha dizia que ele tinha liderado uma guerrilha do Partido Comunista em pé de Londrina. Já tinha ouvido falar isso. Essa era a conversa. Quando nós chegamos em Londrina, uma das primeiras curiosidades nossas foi ir atrás. Vem cá, vocês sabem de uma guerrilha? Teve, Saldanha teve aí sim, guerrilha, chefiou.
Então tinha aquele lado da mentira, mas se você escarafunchasse, tinha a verdade, né? Mas o episódio dele do Manga, né? O Manga era um goleiro do Botafogo. Você não conseguiu apurar, tinha. Não apurou, ele fez a guerrilha, sim. Tem uma guerrilha do Partido Comunista nos anos. Ele foi anos 40. É pelo Prestes, depois da coluna. Explodiu uma coisa. Não foi a lugar nenhum. Mas teve um movimento de guerrilha do pessoal do Partidão, e o João Saldanha era um dos cabeças. Tem registro disso. Mas ninguém acreditava, dizia. O João Saldanha da história do Manga, ele goleiro do Botafogo, que ele achou que o Manga tinha sido vendido no jogo do Botafogo, mas o Botafogo foi campeão assim mesmo. Aí teve a festa no Morisca, onde tem a sede do Botafogo. Aí tinha uma mesa grande assim com os convidados especiais, e ele dava ele falou que o Manga tinha sido vendido, e o Manga falou que se encontrasse ele ia matar ele. João Saldanha estava armado. Que coisa, era um pecado, mas tu és um pequenininho. E eles viam o Manga chegando. Ele é como tivesse assim no negócio alto. Quando o Manga foi chegando perto, o que Saldanha fez? Atirou nele. Né? O Manga era um homem imenso, de 1,90 m. O Manga nesse dia bateu o recorde mundial de salto em altura. Porque ele pulou um muro que tinha lá no Morisco. Ele tinha essas coisas, por exemplo, no final da vida dele, foi preso até, já velhinho, pouco antes dele morrer. Ele pediu a empregada para comprar um remédio lá na farmácia Piauí, lá no Leblon. Que ela fica aberta a noite toda. Ficava. Agora no Rio fecha tudo, só fica um buraquinho da farmácia. Era mais maluco. Você fala ali, o cara bota o remédio, tira. Aí a empregada foi maltratada lá na farmácia. Ele pegou de pijama e tal, foi lá. E ele disse, vou tomar satisfação com o dono. Deu um tiro para cima, para baixo e tal, o outro saiu correndo, prenderam ele. Só que nessa época a gente conviveu muito, né? Eu fiz o lançamento do livro Meus Amigos dele, lá em Belo Horizonte. E aí eu decidi, falei, vou fazer uma série de gravações com você, João. Domingo eu havia umas 4 ou 5 horas de entrevistas com ele lá em casa. Tudo mentira. Mas olha, ele entrava no cartório, o pai dele tinha cartório. Ele foi técnico campeão pelo Botafogo em 57, sem ser técnico, era dirigente, não tinha mais técnico, dirigiu, o time foi campeão. Ele, quando comentava na rádio, você não precisava levar o rádio, porque muita gente levava rádio, o Maracanã inteiro ouvia João Saldanha, falava a linguagem do torcedor. E virou técnico da seleção brasileira. Olha que maluco. Ele, comunista, em plena ditadura, vira técnico da seleção brasileira na véspera da Copa do Mundo. Ele é demitido porque não concordou com o... Exatamente. Então o Saldanha é uma história muito rica, o cara era demais. Mas ele me contou um caso legal. Eu tinha uma livraria em Belo Horizonte, eu tive 5 livrarias. E o Tostão, o doutor Eduardo, frequentava muito, vendi muito livro do doutor Eduardo. E claro que isso tem uns 10 anos, é recente. E aí o João, tem esse gravado, contou o seguinte caso. Ele estava muito chateado na época da Copa, que o Tostão teve aquele acidente, né, com os olhos, e 8 meses depois, 8 meses exatos, ainda não totalmente recuperado, o Saldanha chamou ele para a Copa. Foi 8 meses? Foi, né? Eu sei que foi muito tempo, ele acreditou no Tostão até o fim. E todo jornalista que chegava, mas o Tostão não vai julgar, o Tostão não está recuperado, etc. Porque daí a 8 meses eram mais 3 meses, né? E aí teria a Copa. Aí um dia ele se enfureceu lá e falou, vocês querem saber? Chama o jornalista tudo. Chamou o jornalista, botou tudo no meio de campo assim. Aí ele pegou uma daquelas, como é que chama aquelas coisas que ficam assim, que separavam naquelas épocas? Uma aquela coisa que fica assim, ó, no meio. Sei lá, um troço que dava para subir. Pronto. Cavalete, obrigado. Cavalete. Aí colocou no meio de campo o cavalete, chamou o Tostão. Tostão, sobe aí. Tostão não entendeu nada, mas subiu, né? Subiu lá. Tostão, pula! Tostão pulou no chão. Vocês aí, estão vendo o olho dele aí? Não? Então tá, vai jogar. Mas o mais divertido é que eu cheguei com o Tostão 10 anos atrás, doutor Eduardo. Eu tenho boas lembranças dele. Não, deixa eu só terminar. Aí o doutor Eduardo é muito falante, né? Vocês imaginam o que o Tostão fala. Né? Grande amigo. Nada. O Tostão fala. Doutor Eduardo, vou te contar um caso, estou com muita vergonha, mas vou contar.
O Saldanha me contou essa história, eu contei a história e tem uma resposta fantástica. Sabe qual? Duas costas. Mas tem um filme sensacional, O Homem que Matou o Facínora, John Ford, com James Stewart e o John Wayne, que é o homem, na verdade, é o homem que matou Liberty Valance. O filme começa com o James Stewart velhinho, com a mulher dele de trem, voltando para a cidade onde ele sabe de onde ele saiu, cidade do interior. E é um velório, que era o velório de John Wayne. E ninguém na cidade sabia direito que era o John Wayne, mas tinha sido muito tempo. Tá lá. Ele era senador da República, possível candidato a presidente. Então a imprensa local, tinha um jornal só, ficava, chegou, é o senador tal, o que está fazendo aqui? Ele falou, não, o velório. Mas velório de quem? A gente não sabe quem está queimou. Não. Aí ele ficou lá, a imprensa vai, querendo saber mais detalhes, por que ele estava ali. E ele disse, eu vou contar para vocês. Ele conta que ele virou senador, sei lá o que e tal, porque tinha um bandido chamado Liberty Valance, que é o Lee Marvin, né? Monstro, que desafia ele para um duelo, e ele não sabia nem atirar, o John Henrique, em outra posição lá atrás, que mata, e ficou na pré-história que ele tinha matado o Liberty Valance. Aí ele fala para o jornalista, uma frase mais ou menos assim, você falou, o Tostão falou, né? Ele falou assim, em relação à lenda e publicar a história. Tipo, mais ou menos assim, se a lenda é tão forte, publique-se. Vira verdade, que não adianta ficar alimentando e contra uma coisa que todo mundo diz que é, né? Então, nesse filme, a frase não é essa, a frase é muito mais bonita, mais inteligente que essa aí, mas o sentido é o mesmo. Vou fazer a última pergunta. Tem uma aqui. Jefferson. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Jairo Guimarães. Trajano, são duas perguntas, se puder. Você acabou de dizer aí que talvez vai ficar meio marrento com o quarto livro. E o Drummond teria dito que todo escritor deveria esconder o primeiro livro, deveria começar sempre o segundo, porque o primeiro é sempre horrível, e ele considerava o primeiro dele horrível. Você está desmentindo o Drummond? Olha quem você está citando. Não, se eu começar a esconder, não vai sobrar nada. É uma grande mentira, porque o primeiro livro do Drummond ele disse isso. Uma pedra do caminho do primeiro livro. Mas você ia fazer uma outra pergunta. A segunda é o seguinte, na mesa redonda eu acompanho, sempre acompanhei lá a linha de passe. Você chegou a pensar ou pode ter passado do ponto em algum momento nas suas reações lá no linha de passe? Várias vezes. Quase nada. Várias vezes, porque tinha uma coisa que era muito difícil de controlar. O fato de você ser o criador de uma coisa, você se torna meio dono, entre aspas, da situação. Então era um comportamento que eu tinha, às vezes, de chamar atenção no ar de alguém, de um câmera, ou de alguém ali. Está fazendo barulho no estúdio. Então eu já tive várias vezes esse comportamento. Não acho bonito ter feito isso, não. Mas eu confundi um pouco as coisas. Confundi várias vezes. Porque uma coisa é você trabalhar num lugar, você vai amanhã, a Globo te contrata, ou a Record, ou a Bandeirantes, ou sei lá o quê. Você chega lá, né, para trabalhar. Outra coisa é trabalhar num lugar que você criou do zero. Então a tua relação com aquela coisa é uma relação muito forte. Então várias vezes na mesa redonda eu ficava destemperado. Tinha pavio curto, hoje eu estou mais tranquilão. Também não faço nenhuma mesa redonda também, não sei como seria. Mas não teria, jura você que eu não teria saco, paciência de me envolver de novo num trabalho como esse. Eu sempre gostei mais de trabalhar por trás, de construir, desenvolver, formar times, sabe? Juntar gente, essa coisa de me expor desse jeito aí. Já basta a TVT, onde eu falo um pouquinho de tudo. Eu tenho espaço para falar de política, de música, de futebol. Mas discutir futebol em mesa redonda, que eu fiz durante muito tempo, isso aí é um retrato na parede, não voltaria nunca mais. Também nem me convido, eu também não aceitaria.
Eu não recebi nenhum convite depois que eu saí da ESPN. Eles me convidam para dar entrevista, é gozado. Eu sirvo para dar entrevista. O UOL outro dia fez uma matéria grande comigo, minha filha, toda. Outro me liga, a Esporte Interativo, fiz o Bola da Vez lá. Eles acham que eu sou rico, ou que eu tenho medo, ou que eu já fui chefe, ou querer ser chefe, não sei. Mas eu digo assim, dificilmente eu trabalharia num lugar outro desses que foram... Apesar de ter saído de uma forma estranha da ESPN, onde eu trabalhei a minha vida há muitos anos, tenho uma relação muito forte com aquilo lá, tenho vários amigos ainda. Eu jamais trabalharia na Fox, na Sport TV, não. Por isso que eu procuro outros caminhos que está dando certo. Trajano, para encerrar, como é um programa de literatura, eu queria que você deixasse uma fala sobre a importância da leitura e do livro na sua vida. Você sabe que quando você está escrevendo, você acaba lendo pouco, mas você lê muito, porque lê muito pouco de vários livros. Ajuda você de alguma forma, mas atrapalha de outra. Então, para construir esse quarto livro, por exemplo, eu tenho uma relação, eu até boto no final, os livros que eu fucei, que eu li um trecho e tal, me ajudaram muito. Olha, ler é um negócio sensacional. Eu falo muito, eu tenho um filho de 25 anos que não lê nada. E eu dou livro, eu explico, eu mando, vai lá em casa, leva isso aqui, PPP. Você não gosta de futebol? Lê o Drible do Sérgio Rodrigues, que tem um livro magnífico. Está saindo um livro novo dele agora, A Visita do... É velho? O terceiro livro dele está sendo registrado. Aquele dos Novos Baianos. Vai sair novo do Mário Magalhães, né? Lê um pouquinho, não nada. Mas eu tenho outro filho que é um enteado, que mora nos Estados Unidos, que fica se correspondendo muito, dando dica de livro. A gente tenta cercar ele tentando passar ali. Mas é muito importante na formação. Eu, como não fiz nenhuma faculdade, falei que com 16 anos entrei em jornal, que a minha faculdade foi o convívio com o pessoal de jornal. Eu tinha um amigo meu, que eu devo muito, até aniversário dele hoje, liguei para ele, João Máximo, fez 84 anos hoje, biógrafo do Noel Rosa, ele escreve agora no G1 sobre música, é um dos maiores conhecedores de música americana, de literatura brasileira, Cole Porter, Ivy Belling, Jorge, o Gersh, então tem tudo. Literatura brasileira. Eu ia à casa dele e ele me dava livro para ler. Os livros eram encadernados. Ele emprestava o livro para ler e me cobrava depois um tempo. Quando eu devolvia, como é que foi o livro, gostou, o que é isso. Então, na verdade, tudo que eu li na minha vida, eu acho que está lá, nessa época. Então essa formação é muito importante. E é um grande companheiro, né? Grande companheiro. Eu recebi um e-mail de uma moça hoje, falou assim, gostei muito do seu livro, comprei que eu só viajo de avião lendo um livro. E aí peguei o seu na mulher. Olha que companhia o livro te faz. Que viagem você faz com um livro legal. Né? Seja ele qual for, cada um pode gostar de um tipo de literatura e tal. Ler é obrigatório na vida de um homem. Eu não falo homem, um ser humano. Né? Porque te enriquece, você delira um pouco. Bom, nós delirar, fica meio doidão às vezes. E também te enriquece, né? Uma coisa que te emociona. Né? Porque a gente vai muito para o cinema, né? Com esse negócio de Netflix e essas coisas do dia, a gente vai acabar vendo só cinema e deixa a literatura de lado. Então, o cinema é ótimo, sensacional, gosto, também vejo muito filme, mas eu tenho medo que essas gerações que estão vindo aí vão trocar muito mais a literatura, vão ficar mais com Netflix, Now e celular, não sei o quê, do que na literatura, que é uma pena. Mas vamos lutar para que isso não aconteça, incentivar, indicar os filhos, os primos, sobrinhos, o vizinho, o que é muito legal. Muito obrigado, gente. Até a próxima edição.